Eu sou a professora Malu Ramos e é um prazer recebê-los no programa Informando. Como você faz para resolver um grande problema? Daqueles que parecem impossíveis de serem resolvidos? Já conhece os termos algoritmo, lógica, pensamento computacional? Pois é, neste programa receberemos a professora Janaína Marques, que nos explicará o que é pensamento computacional, qual a sua importância para a educação e como ele pode contribuir para a aprendizagem de conceitos e como ele pode nos ajudar a descomplicar a vida cotidiana. A professora Janaína está na educação há 17 anos. Tem formação em pedagogia e economia, especialização em práticas da educação bilíngue, designer instrucional e UX designer. É educadora certificada pelo Google, níveis 1 e 2, certificada pela Arizona State University e educadora online pela Macquarie University. Atualmente é pós-graduanda em computação aplicada à educação e tecnologias educacionais na USP. Que tal ouvi-la? Vamos acompanhar a entrevista? É com você, TT. Seja bem-vinda, TT. Seja bem-vinda, Janaína. Malu, muita gente fala, muita gente ouve, mas será que sabe mesmo? Estou aqui com a Janaína. Quero te agradecer, Janaína, pela sua participação, por aceitar aqui o nosso convite, né? E já vou entrar logo no assunto, porque as perguntas são várias e eu sei que você tem muita coisa para passar para a gente. Explica um pouco, né, como esse pensamento computacional pode ser integrado na escola, né? Lá naquele currículo que a gente precisa conviver todos os dias. E por que isso é importante? E outra pergunta, tem alguma orientação sobre BNCC a respeito disso? Tem tudo isso que você perguntou, as respostas são sim, sim e sim, e aí a gente vai detalhar, né, aqui. Então quem está assistindo, ó, fica até o final para ver as respostas, né, do sim, sim, sim. Queria agradecer o convite, é muito bom estar aqui para conversar com os professores, para a gente tocar nesse assunto que está latente aí, é muito importante, né. Então, primeiro, pensamento computacional. A gente ouve isso e, ai meu Deus, dá um susto, né? Fala, ai Jesus, pensamento computacional, isso é coisa lá para o professor de informática, isso é coisa para o professor de programação, de robótica. Eu não tenho nada a ver com isso. Sou professor de português, eu sou professora regente polivalente, o que eu tenho a ver com isso? Se a gente for prestar atenção no dia a dia, né, na escola, na vida, né, a rotina escolar, a rotina de vida, o pensamento computacional está em tudo. O pensamento computacional é aquele raciocínio lógico, aquele passo a passo que a gente faz para realizar tarefas, para resolver problemas, né? Então, isso é extremamente importante para a nossa vida. O pensamento computacional, ele empresta lá da ciência da computação algumas competências e habilidades para a gente resolver qualquer tipo de problema. Então, uma coisa que a gente escuta muito assim hoje em dia é sobre algoritmo, por exemplo, né? E o algoritmo lá da rede social fica me mandando publicação X, fica me mandando propaganda tal. E o pensamento computacional tem tudo a ver com o algoritmo. E a nossa rotina, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, tem muito a ver com o algoritmo. Porque o que é o algoritmo? O algoritmo ele é um passo a passo lógico para você chegar ali no seu objetivo, para você realizar o seu objetivo. Então, por exemplo, você vai estudar para uma prova, o aluno vai estudar para uma prova. Ele precisa ter um passo a passo, ele precisa ter ali uma rotina de estudo. Você vai realizar um projeto com os alunos, você vai resolver um problema. Um projeto normalmente é para resolver um problema. Então, os passos desse projeto são algoritmos, né? Você tem um passo a passo. E aí, isso às vezes pode causar um estranhamento, né? Falando, nossa, você está falando de algoritmo, de passo a passo, parece que é uma coisa meio robotizada, né? Eu vou
dar uma receita de bolo para os alunos aprenderem a resolver problemas, a realizar suas tarefas, mas não é bem assim, né? A gente está falando de uma organização lógica para a gente chegar ali num resultado. Então, várias coisas do nosso dia a dia têm essa organização lógica. Por exemplo, escovar os dentes. Tem algoritmo. Primeiro eu pego a escova, aí eu abro a pasta de dente, aí eu molho, aí eu escovo meus dentes. Eu vou fazer um sanduíche, tem algoritmo, tem pensamento computacional envolvido, né? Eu tenho todo um passo a passo ali para chegar onde eu quero, que é fazer o sanduíche e comer. Só que aí muitas vezes as pessoas elas ficam assim, nossa, mas será? Porque já está automático, parece muito fácil. Mas para você automatizar essas tarefas, você precisou treinar bastante, né? Fazer várias vezes. Por isso que é automático, por isso que é fácil. Então, o pensamento computacional, ele vem trazer essa conexão, né? Para você poder estruturar ali, para você poder organizar ali o pensamento lógico, o raciocínio lógico para você resolver um problema. E isso, né, essa conexão aí do pensamento computacional com a educação, da gente aplicar isso na educação, nos projetos, no dia a dia escolar, quem fez esse enlace foi o Seymour Papert, né? Ele é o pai aí da computação aplicada à educação, do pensamento criativo, da aprendizagem criativa. Então, olha que interessante, a gente fica com receio do pensamento computacional ser algo robótico, de automatizar, de adestrar os alunos, mas ele tem tudo a ver com a aprendizagem criativa, né? Eu preciso me apropriar e desenvolver meu raciocínio lógico para eu conseguir criar coisas, para eu conseguir solucionar problemas. Então, em linhas gerais, o pensamento computacional é isso. É interessante você falar, porque na verdade, né, a gente sai, a ciência ela muito se baseia nisso, né? A gente sai do senso comum, né? Eu costumo usar o exemplo do chá de boldo, né? Como é que o povo descobriu essa história do chá de boldo? Através da observação, através da experimentação, e aí alguém veio e fez uma pesquisa. Olha, realmente, chá de boldo é bom para isso, porque tem essas e essas propriedades. Então, quando a gente para pensar, o ser humano sempre usou dessa lógica, desse pensamento computacional. A diferença é que agora isso está sistematizado. Seria isso, mais ou menos? Exatamente. Eu vou até compartilhar minha tela aqui, que eu quero mostrar algo para vocês. Como trabalhar isso, né? Onde que está isso, Janaína? Você está falando aí de pensamento computacional na educação, mas por onde eu começo? Bom, o ano passado foi homologada a Base Nacional Comum Curricular Computação. Carinhosamente, a gente chama de BNCC Computação, né? Então, a BNCC Computação ela está estruturada em 3 eixos, que é o mundo digital, cultura digital e pensamento computacional. Então, a gente pode partir, né, a estruturar esse trabalho a partir desse documento, igual a gente estrutura todo o trabalho na escola. E isso, todos esses eixos estão organizados, têm habilidades e competências de escritores, tudo, desde a educação infantil até ensino médio. Aí você fala, meu Deus, computação na educação infantil, que absurdo! Ai, tela para criança pequena, não tem nada a ver com isso. A gente consegue trabalhar a computação de forma desplugada. E o pensamento computacional, principalmente, a gente consegue trabalhar muito de maneira desplugada. Então, olha aqui, da educação infantil, ó, reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos, expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada. A gente já faz isso com os alunos, a gente só não sabia o nome. Então, se você for ler esse documento, você vai ver que tem muitas coisas que você já faz com os alunos, você só não sabe o nome, não nomeou como pensamento computacional. Experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos desplugados, né? Então, eu posso fazer aí várias vivências com os alunos. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, um exemplo, né? Isso é um plano de aula que eu criei para a educação infantil, de pensamento computacional, ó, algoritmos no jogo de dança. Eu não vou ler tudo isso para vocês, mas basicamente as crianças criam
uma coreografia. Isso é pensamento computacional, a dança é a arte, gente. As crianças criam uma coreografia, e aí tem uma sequência, né? Qual que é a primeira parte da dança, qual é o movimento, depois desse movimento, qual que vem. Então, eu botando isso de forma visual, organizando isso, eu estou trabalhando o pensamento computacional. Existe uma lógica. A dança, ela é linda, ela é dinâmica, ela é artística, mas ela também é lógica, é matemática. E tem a sua beleza na matemática e na lógica também, né? E da mesma forma, aqui, ó, para as crianças desenharem, né, os passos da dança, isso é pensamento computacional. E eu também tenho a possibilidade de trabalhar de forma plugada, por exemplo, com aplicativos como o Lightbot Code Hour, que é basicamente os alunos terem que levar um robozinho para acender uma lâmpada, e aí tem um passo a passo, vai em frente, vira à direita, vira à esquerda, até ele chegar lá na lâmpada e poder acender. Vocês podem baixar aí nos celulares de vocês para conhecer. Tem o Lightbot Code Hour e tem o Tinker Júnior que faz isso. Então, eu vou estimulando o trabalho do raciocínio lógico e ele vai se manifestando em outras áreas da vida do aluno. E isso é extremamente importante, isso é responsabilidade de todos os professores, independente da sua área de conhecimento que trabalha na escola. A gente já faz, por exemplo, a educação infantil, a gente trabalha muito com projetos, a partir da curiosidade, a partir da pergunta que a criança faz. Então, e aí quando a gente fala no ensino fundamental, né, quando a gente tem lá a primeira fase, depois a segunda fase, é a partir dessa conversa. Mas aí o negócio fica mais complicado, Janaína, porque aí a gente precisa ficar trabalhando dentro dos bimestres. Como é possível fazer esse trabalho de pensamento computacional na escola, aplicar na escola, tendo em vista que eu preciso cumprir aqueles bimestres? Antes a gente chamava de cortes temporais, a gente ainda chama em alguns lugares, mas agora é bimestre, falando da realidade de Goiânia. Mas como é que a gente não perde isso e continua desenvolvendo essa capacidade? Eu acho que o caminho mais agradável para a gente começar a colocar a computação em prática na sala de aula é olhar para aquilo que eu já faço e identificar ali o que tem a ver com computação. Porque aí eu posso continuar fazendo aquilo que eu já faço, só que de forma intencional, pensando no trabalho da computação na educação básica. Então, por exemplo, o pensamento computacional. Eu trabalho lá com o 4º ano, com o 5º ano, com o 6º, tem até de educação infantil e ensino médio, como eu disse, né? As habilidades e competências a serem trabalhadas. Eu vou olhar para aquilo que eu já faço, falar, isso aqui tem a ver com pensamento computacional. Ó, nessa atividade que eu já faço há bastante tempo com os alunos, essa experiência, esse projeto, nossa, ó, já estou, né, já bati todos os descritores aqui. Mundo digital, cultura digital, né, que não é muito aqui o escopo da nossa conversa, mas que está ali na BNCC Computação, eu também olho para o meu planejamento e vejo o que eu já realizo. Se está faltando alguma coisa, tem alguma competência, alguma habilidade que ficou de fora, e aí eu vou estudar para ver como que eu posso encaixar essa habilidade, essa competência. E 2023 já foi o ano 1 de implementação da BNCC Computação, né, e é obrigatório. A partir de agora, assim, é obrigatório. A gente vai precisar fazer. E não precisa se desesperar. Falar, ai, meu Deus, mais uma coisa para o professor, socorro. Olha para aquilo que você já faz. Menos é mais, gente. Não vai inventar a moda agora. Inventa a moda depois. Olha para o que você já faz, pega o teu planejamento, as atividades, os projetos que já são de costume, e olha, e pontua, olha, isso aqui é pensamento computacional. Ai, aqui, olha, eu estava trabalhando no mundo digital, nem sabia. Olha, não é que eu estava trabalhando cultura digital e eu nem sabia que esse era o nome do que eu estava trabalhando. Façam isso primeiro. Depois que vocês estiverem apropriados de trabalhar com intencionalidade, esses 3 eixos, né? Aí sim você começa a criar, a transformar. Então a gente precisa fazer as coisas com calma, que aí não estressa nem o professor, nem os alunos. Então, respira e não pira, né? Se veja onde você está,
E aí Tranquilo. a gente continua, você vai adaptando, vai melhorando. Olha, o assunto está tão bom que a gente vai ter que fazer um outro programa sobre isso, tá? Porque, Janaína, você tem muita coisa para contar para gente. Malu, eu vou voltar com você no estúdio, mas eu e a Janaína vamos voltar para continuar falando sobre isso, pensamento computacional. E se você gostou desse programa, compartilha para a galera, conta para todo mundo, mostra para todo mundo que a galera já está no caminho. E o que a gente tem que fazer é aperfeiçoar cada vez mais esse trabalho incrível que nós, professores e professoras, fazemos em sala de aula. Com você, Malu? Muito interessante esse assunto. E agora? Agora é colocar em prática. Gostaram? E por hoje, pessoal, por hoje é só. E obrigada por ficar aqui conosco. E até o próximo Informando. Beijos! Tchau, tchau!